Síndico é o único responsável pela cobrança da cota condominial? Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico, e estamos iniciando mais um Comorar. Afinal, morar bem pode ser mais fácil que parece. Antes de chamar o nosso convidado de hoje, como de praxe, pediria a você que faça sua inscrição aqui no nosso canal. Isso ajuda bastante a gente e não custa nada para você. E também ative o sininho para ser notificado quando novos vídeos entrarem no ar. Outra coisa que ajuda bastante é você dar o seu joinha aí assim que você terminar de ver esse vídeo e achar que a informação foi relevante. Também ajuda demais a gente aqui. Hoje com a gente, contamos com a presença, mais uma vez, do advogado especializado em direito condominial, Tiago Natalio, que atua no estado de São Paulo. Tudo bem, doutor Tiago? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Comorar. Olá, meu amigo, tudo bem? Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Fica aqui o meu agradecimento, não só a você, mas a todo o teu público-alvo, todos os síndicos aí de Belo Horizonte e região. Sei que o jornal tem bastante alcance. E deixo aqui o meu abraço aí a todos os que vão nos assistir. Vai ser um prazer para a gente conversar um pouquinho. O prazer é nosso e eu falei com você daquela primeira vez e a partir do momento que a pessoa é convidada aqui, ela acaba tornando-se, né, um frequentador ativo aqui do nosso canal. É isso aí, já peguei meu cartãozinho aqui para bater as presenças, hein? Muito bem. Mas então, doutor Tiago, nossa questão de hoje é essa. O síndico é o único responsável pela cobrança da cota condominial? Então, meu amigo, vamos lá. Sempre que a gente pensa nessa questão de responsabilidade pela cobrança em si, muitas vezes a gente pensa o próprio síndico lá fazendo a cobrança, batendo na porta e assim por diante. O que a gente sabe que, na verdade, isso não é uma realidade, embora consta lá do artigo 1348, que compete ao síndico esse cuidado na cobrança e assim por diante, a gente sabe que hoje aí do síndico que bater na porta de alguém para fazer algum tipo de cobrança, é até perigoso, né? Então, muito cuidado com isso. Eu sei que tem muitos síndicos que são muito proativos, eles têm ali alguma certa liberdade, ajudam, mas normalmente tem os escritórios de advocacias que são responsáveis por esse tipo de situação. Dentro de um prazo muito curto ali, após o próprio atraso, normalmente existe ali comandos da própria administradora em termos de algumas cartas automáticas de lembrança de pagamento, até de forma antecipada para que seja pago em dia, ou lembrando que não foi pago para que seja solucionado ali através de uma segunda via, mas sabemos ali que a ideia do síndico, ele sim, ele é o responsável, mas ele passa essa responsabilidade aí para um escritório de advocacia que vai tomar essas providências iniciais. E nem é bom também, né? A gente costuma dizer que o síndico faz a cobrança porque envolve muita pessoalidade. Muitas das vezes o síndico, enquanto morador, às vezes ele está falando um não ali, às vezes ele precisa falar um não para uma determinada pessoa, e isso traz ali diversos prejuízos. Até porque muitas das vezes essas pessoas elas jantam junto, os filhos são conhecidos um do outro, passeiam juntos, e aí fica aquela situação totalmente constrangedora. Então, diante disso, as escritórios de advocacia têm sido o melhor caminho para tomar essas providências. Pois é, mas você está falando assim que você já explicou que o síndico, né, não é o único responsável, né, que ele pode, inclusive, passar essa responsabilidade ou para a administradora ou para uma assessoria jurídica, um advogado, um escritório de advocacia. Mas a gente pensa, sabe, o doutor Tiago, sempre que o condomínio ficou uma coisa muito complexa, né? Mas a gente ainda tem muitos condomínios que são administrados por síndicos orgânicos e que tem ali, às vezes, um escritório de contabilidade, por exemplo, que também pode fazer esse papel, pelo que você já explicou aí, né? Mas existem aqueles que não tomam essa iniciativa, seja de cobrar do inadimplente ou então de não passar essa responsabilidade, seja para o contador, seja para a administradora, seja para um escritório de advocacia. E nesse caso aí, quer dizer, os outros moradores que estão ali sabendo que
tem um inadimplente, um, dois, três inadimplentes no condomínio, como é que fica? Um morador pode tomar a frente disso aí também? Entendi, vamos lá. Essa observação que eu manifestei acerca de administradoras, e obviamente incluiria aí empresas de contabilidade, assim por diante, eu costumo dizer que esse papel que eles fariam seria aqueles e-mails praticamente que quase que automáticos ali, de uma lembrança, e assim por diante. É importante nós destacarmos aqui que quando envolve questão de atraso, acarreta algumas penalidades ao condômino, entre elas juros, correção monetária, multa de 2%, juros no caso 1%, e eventualmente até mesmo a questão de honorários pelo atraso. Só que é importante destacar aqui que esses honorários, eles são honorários, conforme a previsão legal, honorários advocatícios, no termo dos Códigos Civil, e aí envolve, sem dúvida nenhuma, a presença de um advogado para, de fato, fazer essa cobrança. Essa cobrança vindo através de uma administradora, pura e simplesmente, sem a presença de um trabalho de um advogado, isso não acarretaria nenhum tipo de custo. Então, essa cobrança é uma cobrança muito mitigada, é uma cobrança mais restrita, uma lembrança e assim por diante. Mas, normalmente, o caminho comum de uma cobrança se envolve através de um escritório. Mas indo aí ao segundo ponto do qual você manifesta, é a ideia do seguinte: eventualmente, e a falta, ou seja, e a omissão desse Então, tipo de trabalho que ele tem que ser desempenhado? Como dissemos no início, a responsabilidade é do síndico, cabendo a ele a delegação. Ele deixando de delegar, ou ele não fazendo, ou quem quer que seja não fazendo, gera ali alguns problemas para o próprio condomínio. E esses problemas, ele vai ser, vamos dizer assim, deparado com o próprio condômino, até o inadimplente mesmo, que muitas das vezes vai fazer a sua posição, a sua reclamação, no momento em que for cobrado. Às vezes dizendo que não tem que pagar, juros, correção, multa, o que quer que seja, porque não recebeu nenhum tipo de cobrança. O que eu costumo dizer, e até trago isso aqui, num ponto, vamos dizer assim, importante para nós destacarmos. O fato também de não haver a cobrança do síndico de forma regular também não dá o direito ao condômino imaginar que, porque não foi cobrado, não deve pagar juros, correção e multa. Porque nessa pergunta inicial, se nós olharmos ela por um outro enfoque, que é aquela questão, a responsabilidade é só do síndico? A responsabilidade é só do condomínio? Não, o condomínio também tem a sua responsabilidade, que é a responsabilidade de efetuar o pagamento da cota de condomínio em dia. Ainda que o condomínio não cobre, não faça a cobrança, não deixou de existir a responsabilidade do condômino de também solver a sua dívida. O condômino precisaria procurar, ainda que não recebesse um boleto, o próprio condomínio para manifestar a sua intenção e a sua obrigação de pagamento. Então, eventualmente, vamos dizer que simplesmente não se percebeu e uma cota acabou ficando para trás, passou lá 6, 7 meses. O condomínio também não pode virar para o síndico e falar: é a sua obrigação me cobrar, já que você não me cobrou, eu não vou pagar juros, correção e multa. Isso porque o artigo 1336 também traz como obrigação do condômino pagar o condomínio. Então, não é porque houve uma omissão que gera um direito ao condômino de não sofrer as penalidades que o Código Civil estabelece. Ele vai, sim, ter essa responsabilidade. Agora, do ponto de vista do restante da coletividade, sem dúvida nenhuma, gera uma sensação muito, vamos dizer assim, má, porque se não está havendo a cobrança, está havendo uma omissão. E essa omissão não pode acontecer, dado a importância do pagamento da cota de condomínio. Então, é importante que o síndico ele faça esse papel, ele delegue esse papel para que o condomínio não venha a ter prejuízos e nem que as pessoas venham a pensar que o síndico não está sendo útil na sua função, o que poderia fazer desdobramentos em destituição e assim por diante do próprio síndico. pois então, mas se o síndico é omisso, né, então cabe aos condôminos não irem cobrar do inadimplente, mas irem até o síndico e fazer com que ele exerça seu papel e faça essa cobrança. Então é isso, né? Exatamente. Até porque, Márcio, num primeiro momento, o condômino em si, ele não tem nem o conhecimento do condômino que está inadimplente. Num primeiro momento. Alguns condomínios
tem aquele costume de colocar no boleto bancário, junto com o demonstrativo, lá a lista. Mas não é a prática de todos os condomínios isso. E se isso não for a prática desse condomínio, o condomínio nem fica sabendo quem é o inadimplente. E aí acarreta ali, vamos dizer assim, como que ele vai cobrar algo que ele também não sabe quem que é. Mas mesmo que saiba, não é o papel do condômino fazer esse tipo de trabalho. É o papel de exigir do síndico que esse trabalho seja feito da forma correta, até porque a falta de pagamento por parte de alguns condôminos gera, sim, também a sobrecarga em relação aos demais, que vão ter que fazer frente a esse pagamento. Então, ao síndico que não toma esse cuidado, não toma essa cautela, os condôminos, sim, eles cobrarão desse síndico, e se eventualmente se imaginar que não há solução, eles podem caminhar até para uma destituição do próprio síndico, para que coloque o outro no lugar que faça o seu papel, até porque é uma obrigação prevista no Código Civil. Esse foi o doutor Tiago Natalio, advogado especializado em direito condominial. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui mais uma vez, doutor Tiago. Imagina, sempre um prazer. E como eu disse, né, ficarei aqui marcando cartão aqui para a gente ter outros encontros e rever e ser assistido aí pelo pessoal do qual tenho muito carinho de Belo Horizonte e região. Um grande abraço. E como a gente está falando de uma plataforma que ela é, vamos dizer assim, totalmente ampla, sem dúvida nenhuma que isso vai ter acesso aí a outras áreas, né, a outras pessoas, outros estados. E esses vídeos hoje em dia, Márcio, o engraçado é que eles vão, vamos dizer assim, cada vez mais viralizando, né? Eles começam numa plataforma de YouTube, daqui a pouco eles estão no Instagram, daqui a pouco estão no grupo de WhatsApp, e esse tipo de trabalho aqui, eu venho aqui te parabenizar, porque a gente está divulgando informações que são importantes aí no dia a dia para que todos os síndicos possam ter. É isso aí. E a ideia nossa é exatamente essa. Por isso que a gente pede aqui que as pessoas compartilhem com seus condôminos, né? A gente distribui, sim, além de publicar no YouTube, né? A gente distribui em grupos de WhatsApp e isso realmente acaba sendo disseminado na rede e pessoas de todo o Brasil. E o que é bom, né, o doutor Tiago? Porque a legislação, né, é uma legislação nacional, né? Uma legislação federal. Então, o que a gente está conversando aqui, né, apesar de eu estar aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, mas vale para o Brasil inteiro, né? A não ser questões muito específicas sobre legislações estaduais e municipais, mas a maioria dos questionamentos que a gente lida aqui são questões nacionais. Então, isso aqui vai para todo lugar. E é por isso que a gente está fazendo um giro com colaboradores de diversos estados aqui também no nosso canal. Bacana, parabéns aí pelo trabalho. Espero aí que todos que estão assistindo possam curtir e compartilhar. É o que a gente pede para você, né? Faça aí, compartilhe isso aí com os seus condôminos e vizinhos e também não se esqueçam de fazer a inscrição aqui no canal, né? E outra fonte de informação também é o Jornal do Síndico, que há 33 anos circula mensalmente em diversas cidades do Brasil. Se você quer um exemplar, faça sua solicitação pelo nosso WhatsApp. O código de área é o 31 e o número é o 984817642. O Comorar volta numa próxima oportunidade com um novo vídeo para você. Até lá!